Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman, e hoje nós vamos continuar aprendendo raciocínio lógico e matemático. Dando sequência, então, ao resumo anterior, raciocínio lógico e suas proposições, nós vamos agora expandir o conhecimento aplicando o verdadeiro ou falso às suas proposições conforme a tabela verdade. Basicamente, então, a tabela verdade ela é montada com base no número de proposições. O número de proposições irá determinar a quantidade de linhas da tabela verdade. Como neste caso nós temos apenas duas proposições, P e Q, nós temos uma tabela verdade de 2 elevado na 2, que é o número de proposições. Portanto, nós temos esta distribuição: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, para a proposição P e a proposição Q. Iniciando, então, a atribuição de valores de verdadeiro e falso para cada um dos conectivos, conforme a tabela verdade. O conectivo E. Quando que o conectivo E é verdadeiro? Você poderia estar se perguntando. E para quem nunca estudou ou quem não faz a menor ideia do que está vendo neste momento na sua tela, você basicamente diria que o conectivo E, ou qualquer coisa, é verdadeira quando ela não é falsa. E isso é uma verdade absoluta para o conectivo E. Perceba que o conectivo E só é verdadeiro quando ele não é falso. Ou seja, se aparecer um falso, ele obrigatoriamente se torna falso. Ele só é verdadeiro quando ele não é falso, que é os casos de todas as outras opções, menos a primeira opção, que é quando a proposição P e a proposição Q são verdadeiras. Portanto, o conectivo E só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros ou quando ele não é falso. Simples assim, não é mesmo? O conectivo OU. O conectivo OU, você vai olhar ele e você vai ver que ele parece um V, não é verdade? Então, basicamente, se você enxergar um V entre as proposições P e Q, onde houver um V, é verdadeiro. Então, se você enxergar um V, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro. Não importa, se tem o verdadeiro, é verdadeiro. E o único caso, então, que ele é falso é quando os dois são falsos. Perceba que o conectivo OU é muito simples. Quando você enxergar um verdadeiro, ele será verdadeiro. Dando sequência agora, então, para o conectivo C, então, que é essa flechinha unidirecional. O C, então, ele só será falso, perceba que mudou a cor, ele agora é vermelhinho, só será falso em um caso, na famosa Vera Fischer, nesta ordem, a proposição P, CP, então, Q, na ordem, a primeira proposição tem que ser verdadeira, de Vera, e a segunda proposição tem que ser falsa, de Fischer, porque a Vera Fischer é falsa. Somente nesse caso que a proposição, que o conectivo C, então, será falso, na Vera Fischer. E agora não fica muito difícil entender o próximo, que é o C somente C. Esse conectivo ele é basicamente duas vezes. Ele é uma Vera Fischer em uma direção e uma Vera Fischer em outra direção. Então basta você procurar na tabela, onde nós temos a Vera Fischer na direção natural, normal, assim como no C, então, ele também será falso. E perceba que ele será falso também na outra direção. Se Q, então P, Vera Fischer, na outra direção, também será falso. Os únicos dois casos onde ele é falso, nas duas Veras Fischers, uma Vera Fischer indo e uma Vera Fischer voltando. Fácil, não é mesmo? Por último, nós temos o conectivo OU. O conectivo OU, se você reparar bem, ele é exatamente o oposto do conectivo C e somente C.
Os valores do ou só são verdadeiros quando eles são verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Quando eles são iguais, quando os dois são iguais, eles são falsos. E analisando a tabela verdade, você percebe que todos os valores estão opostos entre o C e somente C e o ou. É por isso que um é a negação do outro. A negação direta de CP somente CQ é a negação direta de P, de ou P ou Q. É por isso. Porque os valores da tabela verdade são literalmente opostos. Por isso eles são negações diretas um do outro. Perfeito. E aí, quando nós realizamos os exercícios, as tabelas, nós descobrimos então lá uma coluna, como esta ou como qualquer uma dessas, e vamos supor que todos os resultados desta coluna tenham dado verdadeiro. Aí nós estaremos diante de uma tautologia. Uma tautologia é quando nós estamos diante de uma tabela verdade com resultados apenas verdadeiros. De outra forma, quando nós realizamos os cálculos e nos deparamos com uma tabela verdade apenas com valores falsos, então todos os 4 valores aqui seriam falsos, nós estaríamos diante de uma contradição. Esse é o nome dado à tabela verdade com apenas falsos. E num caso de uma tabela verdade constituída com valores falsos e verdadeiros, alternados ou não, tendo os 2 valores presentes na tabela, na coluna, neste caso nós estamos diante de uma contingência, que é o caso de todos esses aqui presentes. Todos esses são contingências. Certo? Para finalizar, nós temos aqui o estudo da equivalência. Nós já aprendemos a negação. Agora nós vamos aprender a equivalência. Uma coisa que é exatamente igual a outra coisa. E nesse caso nós só precisamos aprender da condicional. Se P, então Q, existem 2 formas de fazer esta equivalência. A primeira equivalência é a contrapositiva. Como você pode ver, nós estamos negando as 2 proposições. E como se não bastasse, nós estamos invertendo a ordem. Se P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. O conectivo se mantém, é o mesmo conectivo. Nós apenas estamos negando as 2 proposições e invertendo-as. Este é o caso da contrapositiva. Então, se P, então Q. Se não Q, então não P. Contrapositiva. E nós temos um outro caso, é um caso muito específico, conhecido como o caso Neymar. Nós vamos basicamente negar a primeira proposição. Perceba que nós estamos mantendo a primeira proposição, mas nós vamos negá-la. E, no caso ou, manter a segunda. Então, nós vamos negar a primeira ou manter a segunda. Por que é Neymar? Porque nós estamos negando a primeira. Esse Y aqui lembra muito o ou. E a última nós vamos manter, por isso mantemos Neymar. Aí nós estaríamos diante de um silogismo disjuntivo. São as 2 formas de equivalência da condicional se P, então Q.